Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Congregação Jardim Santa Marta do Forroz, Congregação Nova Campinas, para ministrar mais uma aula desse terceiro trimestre do ano de 2021. E hoje será a lição número 8, Naamã é curado da lepra. Desde já no início da ministração, quero dizer aos irmãos que, por motivos especiais, serão 3 vídeos que eu estarei depois enviando o link para os irmãos para poderem ter esse estudo. Vamos lá. O texto diz: então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis 5, 4, 11. Necessariamente, segundo as nossas expectativas, ele faz da forma e no momento que lhe apraz. É verdade prática. Uma verdade prática bastante profunda para o nosso estudo. Temos a leitura diária, onde espero que os irmãos também tenham lido, leitura bíblica em classe, e vamos aqui para os objetivos. O autor, acho que essa lição tem como objetivo geral revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E os específicos é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã, identificar a ambição de Géser. A introdução diz o seguinte: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então, nós vamos ver aqui, vou só apenas comentar a primeira frase da introdução, que diz: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. E é verdade. Como Deus quer operar? Eu não sei, eu só preciso aceitar, ter fé, obedecer, crer, e aí a palavra de Deus se cumprirá, a bênção irá na minha vida. Esse é um dos principais pontos para entendermos neste assunto de hoje, mais uma lição sobre a vida de Eliseu e especialmente sobre a cura de Naamã. Vamos agora estudar o ponto 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Está em 1 Reis 11, 25, 21, 22 e 22, 31. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Então, veja bem, Naamã era um dos maiores inimigos de Israel daqueles dias. Isso é bom pensar desde já agora nesse ponto. Naamã era um dos principais inimigos de Israel. E Naamã era bem quisto, ele era talvez um herói nacional, porque ele era o comandante dos exércitos. E não comandante do exército só para lutar contra Israel, com qualquer outra nação. Certamente a Síria tinha ganhado várias batalhas sob o comando de Naamã. Até aí tudo bem. Não obstante isso, ele era leproso. E a lepra naqueles dias, talvez não na Síria com tanta intensidade, mas por exemplo em Israel, faria que as pessoas ficassem afastadas do meio social. Como ele não era afastado, ele é chefe do exército, mas certamente por ser esse homem, por ter bens materiais, veja que ele tinha até uma serva, uma escrava de Israel. A gente vai ver aqui no ponto seguinte, ele tinha bens materiais, mas contudo era leproso. Ele tinha fama, ele tinha bens materiais, enfim, muitas coisas ele podia ficar feliz, mas a lepra não o deixava assim. A lepra na Bíblia é ligada muitas vezes ao pecado.
Aí é uma lição espiritual. Lógico que Naamã não era leproso porque era pecador somente por causa disso. Porque aí o rei da Síria também tinha que ser leproso, os outros sírios, todo mundo que adorava a um Deus falso teria que ser leproso. Mas comparando-se a lepra ao pecado, a gente tem que entender. Eu posso ter todos os bens materiais, ser famoso, tudo que eu puder nesta vida. Contanto, se eu permanecer no pecado, eu fico como Naamã. Sou bem visto, sou isso, sou aquilo, porém leproso, porém pecador. Mas pastor, pecador todos nós somos? Sim. Mas a diferença entre aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que ainda não aceitaram Jesus é que a Bíblia diz claramente: o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado do homem, que começou lá com Adão e Eva no Éden e passou a todo homem. E a solução que Deus trouxe para o pecado foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele seria ferido no calcanhar pela serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente quando ele ressuscitasse ao terceiro dia. E isso aconteceu, ele está vivo, e nós cremos na sua morte, ressurreição e na sua vinda. Então fomos perdoados dos nossos pecados. E quando cometemos pecados, ainda hoje, porque continuamos sendo pecadores, nós nos arrependemos e vamos a Cristo e pedimos perdão. Porque só o Senhor ele pode purificar o homem do pecado. Quem poderia curar Naamã de lepra? Não havia solução para a lepra naqueles dias. Então, somente o Senhor é o que nós vamos ver a seguir no ponto. Segundo, uma escrava, uma testemunha de Deus. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escravo. Está em 2 Reis 5:2. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento de seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. 2 Reis 5:3. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de servo. Não importa onde estejamos e nem as condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Veja que essa menina ela tinha todas as suas condições adversas. Ela era uma menina. Então as crianças, jovens, ele fala menina, poderia ser um adolescente, não tinham voz. Naquele tempo, só os anciões que tinham a palavra, que tinham os bons conselhos, enfim, que poderiam dar uma opinião. Assim era a regra mais ou menos da sociedade. Ela era uma jovem, ela ia ter uma criança, então difícil de ser ouvida. Segunda, ela era uma mulher. Mulher também não eram ouvidas. As opiniões eram sempre dadas pelos homens e eles que tomavam as decisões. Terceiro, ela era uma escrava. Ela estava ali como escrava e um escravo não vai dar, não é chamado a opinar na vida do seu senhor. Ele só tem que obedecer e fazer aquilo que o seu senhor manda. E, além dessas circunstâncias, ela teria que ter muita fé, porque ela disse o que ela disse para a esposa de Naamã? Se meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta, ele ficaria curado da lepra. Então ela estava lá, sendo escrava na Síria, mas ela confiava que havia um Deus em Israel e que a palavra de Deus estava sobre um homem chamado Eliseu e que o seu senhor poderia ser curado da lepra. Mas digamos que Naamã fosse lá e não fosse curado, ele poderia voltar e castigá-la de alguma forma, porque ela disse uma coisa que não aconteceu. Então ela tinha que crer que isso aconteceria. Aí eu fico com a última parte desse ponto também, para trazer a lição para nós. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Esse é o exemplo que tiramos dessa lição e desse ponto específico. Aquela jovem estava em todas as situações contrárias, ela aproveitou a oportunidade para falar de Jesus. Não importa onde você esteja, não importa onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, não importa onde você esteja, importa que você testemunhe de Cristo, importa que você fale da palavra de Deus. Às vezes, quando a gente cita, quando eu prego esse texto, eu já falei algumas vezes na igreja, o pastor Raimundo Rosa, há alguns anos falecido, foi pastor da nossa igreja, Moisés, ali na Nova Campinas, ele, que é meu primo, né? Ele, certa vez, ele teve internado no hospital, no CTI, e lá no CTI ele falou de Jesus para o enfermeiro. Então, aquele enfermeiro que trabalhava no CTI precisava ouvir falar de Jesus. Eu não sei se aquele enfermeiro aceitou Jesus ou não, mas ele ouviu falar de Jesus ali naquele CTI
Pô, irmão, o que você faz quando você está doente? Você quer viver, você quer se recuperar, você quer melhorar. Mas ali ele aproveitou a oportunidade, assim como eu vi ele pregar também em enfermaria, de hospital. Então não importa onde você esteja, que você seja uma bênção e transmita a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. E essa é a lição que essa jovem deixou para nós. Não olhe a sua condição, é Deus que muda a condição. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava, a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser esta visita um pretexto do rei Ciro para atacá-lo. Quem era o rei de Israel nesse tempo? Era Jorão, irmão de Acasias, que nós estudamos na lição passada, havia morrido. Jorão tirou uma estátua que Baal colocou, que seu pai colocou, mas ele continuava com aqueles bezerros, e na verdade o culto a Baal não cessou, porque Jezabel, sua mãe, ainda era viva e continuava cultuando a Baal. Aquele homem pensava que agradava a Deus tirando uma estátua. Não, Deus não quer a nossa vida pelo meio, Deus quer a nossa vida total e absoluta. Nós estudamos e voltamos a dizer, lá no início, em 2 lições, falava que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, era esse o rei. Quando a menina falou com a mulher de Naamã, ela falou com Naamã, Naamã falou com o rei da Síria, o rei da Síria escreveu uma carta. Só que a menina não falou para ela. Existe um rei em Israel, a qual vai curar o Samaria, né? E vai curar Naamã. Ela disse, há um profeta, um homem de Deus. E quando o rei fez, ele fez uma carta, mandou para o rei de Israel. Então ele estava meio burocratizando a coisa. As coisas vão ser resolvidas assim, via rei. Quase que a bênção se perde, porque o rei de Israel, que já tinha visto. Veja bem, nós estamos, o que estudamos semana passada? Ele saiu numa guerra junto com o rei de Judá e o rei de Edom, se não me engano, para lutar contra o Moabita, e quase morreram. Por causa daquilo. Nós vimos que Deus fez um milagre. Deus mandou água sem chuva, sem vento, encheu aquelas poças e depois que eles fizeram, né, aquelas buracos, né, e depois ainda através daquilo Deus deu a vitória para ele sobre aquele rei. Agora, ele, quando manda alguém para ser curado de lepra, ele esquece que existe um profeta, que existe um homem de Deus e que existe um Deus, na verdade. Porque nós vamos ver aqui, como temos visto na lição passada. Aí eu volto a dizer da lição passada. Quem mandou aquela água foi Eliseu? Não, foi Deus. Quem aumentou o azeite da viúva foi Eliseu? Não, foi Deus. Quem tirou a mão da panela foi Eliseu através da farinha? Não, foi Deus, porque farinha não tira morte de lugar nenhum. Então, meu amado irmão, é Deus que opera milagre. Vamos ver mais uma vez que foi Deus que curou Naamã. Então ele tinha que crer em Deus, e a palavra de Deus naqueles dias estava com Eliseu. Aí, e hoje, pastor, a palavra de Deus está sobre uma pessoa só? Não. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. A palavra diz, esses sinais seguirão os que crerem. Então, existem pastores, presbíteros, obreiros da casa do Senhor, evangelistas, enfim. Essas pessoas buscam a Deus, pregam, oram pelas pessoas, milagres podem acontecer, mas não efetivamente que só esses podem fazer. Hoje, qualquer um de nós que crê no Senhor Jesus, crê na sua palavra, está com a sua vida no altar, pode operar milagres em nome do Senhor Jesus. Naqueles dias, as coisas poderiam acontecer efetivamente, normalmente estavam sobre aquela pessoa, Elias, Eliseu, Jeremias, a palavra de Deus estava com esses homens. Ele sabia disso, mas aí ele pensou que era um pretexto, rasgou as suas vestes, mas aí Eliseu soube disso e mandou um recado para ele, o que nós vamos ver a partir do segundo vídeo, quando vamos estudar o segundo ponto. Nesse primeiro vídeo estudamos a introdução e o primeiro ponto, no segundo vídeo vamos estudar o segundo ponto.